Voltamos com a nossa série de entrevistas com os vice-presidentes. O nosso convidado agora, nesse bloco, é Eduardo Jorge, vice de Marina Silva. Muito boa noite, candidato. O tempo da nossa entrevista começa a contar a partir de agora. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Obrigado, Rede TV. A gente vai fazer uma pergunta sobre a candidatura da Marina Silva, que vem perdendo votos agora nessa etapa final. Faltam 2 semanas para as eleições, ela vem diminuindo no percentual de intenção de votos. Aqui o senhor acredita essa radicalização e polarização tão grande nesse final, nessa reta final, e a perda de votos da sua candidata? Primeiro, ainda falta uma eternidade para chegar na eleição. 15 dias é muito? 16 dias é muito? Uma campanha de 45 dias é praticamente uma eternidade. Muita coisa pode acontecer. Pode haver decisões até os 44 minutos do segundo tempo. Até um dia antes. Até um dia. Então, vamos lá. Eu acho que a Marina, a dificuldade nossa, da Marina, da minha queridíssima e bela candidata, é que é uma voz da razão, da sensatez, da paz. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Paz, da ONU, 21 de setembro, no meio de uma gritaria, de uma balbúrdia, onde as raivas, as mágicas para tirar o Brasil da crise que o PT, a Dilma e o Temer criaram, e a maior crise da modernidade brasileira, levam aqui na direita, na extrema-direita e na extrema-esquerda, uma gritaria de ódio, né? Ódio mútuo, mas que querem nos engolfar nessa briga, né? Nessa gritaria, uma voz razoável, uma voz sensata, uma voz dizendo, olha, a crise é grave, essa crise que a Dilma e o Temer, com seu naufrágio do seu Titanic, nos jogou, vai exigir um esforço muito grande na economia, não vai ser com mágica, não vai ser da noite para o dia. Então, a Marina é uma candidata da razão, do coração e da razão. Né? Essa história do coração e da razão não foi o Alckmin que inventou, fui eu na outra campanha. Ele está usando sem a minha autorização. Pois bom, então essa que é a questão, Mariana. Pois é, o eleitor podia votar com o coração, podia votar com o cérebro, mas está escolhendo votar com o fígado. Está escolhendo votar com ódio. Essa é uma boa ideia. Mas por que chegamos no Brasil, um país tão maravilhoso como o nosso, tão adorado como o nosso, tão lindo como o nosso? Eu não vou mudar de jeito nenhum. O ódio é contagioso? Tem história, mas o ódio tem história. A coisa não acontece assim da noite para o dia, como se fosse um cogumelo que choveu hoje, ele nasce. Ele foi plantado. Esse quadro de hoje, que está te obrigando a escolher entre 2 coisas que você não quer escolher, talvez, se eles... Está me obrigando a escolher entre 2 coisas que eu não quero escolher. Mas por que nós chegamos nisso? Eu tenho um Facebook artesanal que eu mantenho desde a campanha passada de 2014, que eu não entendia de internet, mas meus meninos e os meus amigos jornalistas que me ajudaram. Você só tem 8 segundos, você fala os 8 segundos e diz que você fica na rede em 1 hora à disposição. Foi a gente que inventou isso. Foi uma coisa extraordinária. Então, eu abri Twitter, abri Facebook. Quando acabou a campanha, eu tive que manter. Meus filhos falaram, você não vai desligar, seria muito mal educado. Então, eu mantenho o Facebook. Artesanalmente, quando eu chego do trabalho de noite, às vezes vou lá e faço. E desde o final do ano passado, Mariana, que eu tenho alertado isso, para esse quadro que você está aí horrorizada e irritada, que se talvez acontecer a finalíssima da Copa, entre A e Z. Esse ódio? Esse ódio foi plantado pelo Lula. E vou explicar por quê. Eu fui do Partido dos Trabalhadores, ajudei o Lula durante muito tempo, não tenho nenhum ódio em relação a ele. Saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, você não viu fazer gritaria nem nada. Tenho muitos amigos lá, acho que o PT foi um partido, como o PSDB, foram os 2 mais importantes partidos da redemocratização, fizeram muitas coisas boas pelo Brasil. Mas veja, qual é a origem dessa gritaria da extrema-direita contra a extrema-esquerda, cada um apontando o dedo para outro e brigando na rua? 12, 14 anos, o governo do Partido dos Trabalhadores, que fez coisas boas, insisto, e fez coisas boas, já disse. Ele teve 3 elementos que chegamos a isso. Primeiro, a incompetência, o populismo econômico, a irresponsabilidade econômica que gerou essa crise com 13, 14 milhões de desempregados, milhares de empresários falidos. Segundo, né? Segunda questão, né? A irresponsabilidade com o uso de recursos públicos. Terceira questão, a diuturna pregação do Lula que o país seria dividido, isso não foi um dia, 2 dias, não. Foram dias, meses, anos, que o país estaria dividido entre nós e eles. Nós, seria o Lula e o seu partido, e eles seriam os inimigos do povo. Dia e noite. Quem é inimigo do povo, né, está a meio caminho de ser eliminado. Então, esses inimigos do povo se organizam
e ainda vendo que aqui no Nós tem problemas em relação ao mau uso de recursos públicos, que está dando muita gente na cadeia, e ainda a irresponsabilidade populista, irresponsável, causando uma recessão, criou um ambiente de guerra. Essa guerra foi plantada por essa pregação. Portanto, só terminando, né, o Bolsonaro é obra do Lula. E o Bolsonaro, obra do Lula, se alimenta do ódio ao Lula. Então, os dois têm uma estratégia de ódio. O Lula plantou, o Bolsonaro cresceu, e o Bolsonaro também planta e se alimenta disso. Por quê? Então, eu digo isso desde o final do ano passado. Quem for lá no meu Facebook vai ver. É o quê? Você não tem a mesma audiência que você tem, né? Mas vai ver lá em janeiro, fevereiro, eu estou traçando esse quadro. Os dois, Bolsonaro e Lula, estão tramando, um é cabo eleitoral do outro, para obrigar você e o Mauro a decidir no segundo turno entre eles. Candidato, eu não quero, você não quer, mas isso está sendo tramado. Não é da agora, não é da agora. Ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou uma carta apelando às forças de centro por uma certa união, vai um pouco de acordo com isso que o senhor está falando, para evitar essa polarização. O senhor vê alguma possibilidade dessa união acontecendo no primeiro turno? Infelizmente, eu considero muito as promoções e as programações na Fundação FHC, sempre que eu posso vou lá, são interessantíssimas, traz gente da China, dos Estados Unidos, da Europa, são programações excelentes, podem ir lá, é grátis. E eu vou sempre lá. No começo do ano, eu falei isso para eles, para ele e para o seu coordenador, que é um filho do Boris Fausto, é um sujeito extraordinário, acho que é Sérgio Fausto. Vocês precisam, isso era fevereiro, janeiro, esse quadro, como eu já tinha eu não quero ser profeta, né? Mas como eu já vinha dando, que o Lula e o Bolsonaro, a extrema-direita e a extrema-esquerda, estão tramando esse segundo turno. Presidente Fausto, chame a Marina, que estava lá em fevereiro, mas como a opção mais forte, né? Para começar a conversar com ela, para a gente ter uma opção democrática. Agora é tarde. E a tática que eu defendi durante meses era derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, que parecia mais fácil, né? E enfrentar o Lula no segundo e derrotá-lo. Então, isso era fevereiro, era janeiro, era março de 2018. Portanto, agora o presidente Fernando Henrique chegou atrasado. As lideranças do polo democrático, a democracia mais à esquerda, a democracia mais conservadora, falharam. Não dá mais tempo para fazer isso. Quem é que vai fazer isso? E por isso que eu não perdi as esperanças de estragar essa festa do Bolsonaro e do Lula. Quem? O povo. O povo. O povo. O povo. Eu tenho esperança, né? Que essa barulho, essa gritaria, comunista, fascista, você é mais culpado, você é mais culpado. Que o povo, que a maioria do povo que vive do seu trabalho, que vai da casa para o trabalho, tem que cuidar dos filhos, que vai somente se interessar pela política de verdade nesses últimos 15 dias, 7 dias, né? Pense, reflita. Ouça a voz da razão, por exemplo, a minha candidata é uma voz muito razoável, mas tem outros, né? Ouça a voz da razão e estrague essa festa. Tire um deles do segundo turno, ou o Bolsonaro, ou o candidato terceirizado do Lula, porque no segundo turno, se tiver um outro candidato desse polo mais democrático, nós ganhamos. Eu queria entrar num ponto do programa. Veja, então, o Brasil não está perdido. Não? Não. E tem mais. Só que para ser mais acho que a gente está na beira do precipício explorando o cavalo. Mas vai ser mais polêmico ainda, né? E como hoje eu sou em primeiro lugar, eu sou uma pessoa da democracia, depois eu penso se sou social-democrata, mais liberal, mais ambientalista, mas primeiro democracia, eu acho que a gente já tem suficiente resiliência. Se o Bolsonaro ganhar, ou se o candidato do Lula ganhar, que é a volta do Lula, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ser uma oposição eficiente e democrática a eles. O Brasil não vai acabar. Você vê, nos Estados Unidos tem um louco, aquele aí é um louco. Mas são dois modos diferentes de fazer oposição, tanto a um quanto ao outro. Claro, cada um a gente tem um modo diferente de fazer oposição, mas digo, serei oposição ou ao Bolsonaro ou ao candidato terceirizado do Lula, eu serei oposição. E como é que ficaria num segundo turno, num eventual segundo turno, conforme está se configurando neste momento? Primeiro vamos esperar que o povo nos salve, porque como as lideranças falharam, insisto, né? Eu tenho esperança no povo. Olha, para o povo salvar, precisa conhecer as propostas de governo. Bom, é isso que a Marina fala. Eduardo Jorge,
ela vê minhas entrevistas, todo mundo quer saber o que eu acho do PT, o que eu acho do Lula, do Bolsonaro, e ela diz, você é analista político ou candidato? Fala das minhas propostas. Então vamos botar as propostas. Quais são as mais importantes? Ela é uma moça muito gentil, né? Ela é. Mas é inteligente. Ela diz, Eduardo, você fala mais de análise política, você não é jornalista, não. Tem uma proposta aqui. Fala de uma proposta. Qual é a proposta para a geração de empregos, já que essa é uma das preocupações mais prementes? Essa proposta da geração de emprego está ligada a duas grandes linhas de trabalho dela. Primeiro, a recuperação da economia brasileira dessa crise que a Dilma, o PT e o Lula e o Temer criaram. Então, essa é uma questão essencial. E a outra é como, em que rumo a gente deve investir. É uma economia tradicional do século passado, baseada no petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil, sujo, que está condenando a humanidade ao desastre. Mas vai abrir mão do pré-sal? Falo disso. Eu fui o único em 2014 que teve o único, entre a direita, a esquerda e o centro, que falou que apostar todas as fichas no pré-sal, que era a posição do PT, mas também era do PSDB, era errada. Eu falei isso em 14, tá? Foi o único que teve coragem. Então, já paguei preço, pago de novo. Então, são as duas questões. A recuperação da economia. A Marina fala, a depressão é profunda. A Dilma, o Titanic da Dilma, do Temer e do Lula afundou a gente lá no fundo do poço, né? Então, não vai ser mágica que vai resolver isso. A gente tem que voltar aos fundamentos da economia. A economia tem fundamentos. Eu posso ser mais liberal, eu posso mais ser social-democrata, mas tem que fazer os fundamentos, tem que respeitar aquele tripé econômico que veio desde o Plano Real, tem que você respeitar a regra de ouro de não gastar mais do que você arrecada com o custeio, você tem que abrir o país para o exterior. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, nessa época de globalização. Você então, tem que ter esses fundamentos econômicos respeitados para quê? Para que o Brasil ganhe segurança jurídica, para capitais nacionais e internacionais voltarem a investir no Brasil. Isso é uma coisa de médio prazo. Portugal, Grécia, Espanha, todos eles que enfrentaram mostraram que isso não é uma coisa assim que eu possa prometer. Vai ser em 1 ano, em 2 anos. Não. Tem um que promete resolver assim, astrais. Bom, então, primeiro você tem que enfrentar essa crise de uma forma responsável e isso é uma coisa que vai ainda demorar um pouco. A outra questão é, enquanto isso não resolve, o que você falou, e o pai de família está desempregado? Então, eu tenho que investir, o pouco dinheiro que eu tenho, e sempre tem, para investir em algumas áreas, eu tenho que investir em áreas que abram empregos e que sejam em direção à economia do futuro. Então, o que a Marina está dizendo? O dinheiro que eu conseguir economizar com o corte, porque nós vamos cortar em Brasília. Essa história de austeridade tem que ser uma austeridade alemã, ou seja, tem que cortar por cima. Eu não posso pedir austeridade para o trabalhador ou para o empresário se eu não corto por cima. O que a Marina está fazendo, no programa dela está colocando, é que a gente vai cortar mesmo, né? Vai cortar mesmo. Cortar na carne e começar de cima. Cortar mesmo. Aquelas reformas, como afirmar que a reforma da Previdência é necessária, ao contrário do que o Márcio Postman fala irresponsavelmente no programa do PT, que a reforma da Previdência não é necessária. Demagogia, mentira. Ele sabe que é necessário. Então, a Marina está dizendo, nessa recuperação da economia, tem que fazer reforma da Previdência de verdade, tem que avançar a reforma da Previdência, porque o Lula e o Fernando Henrique já fizeram algum pedacinho, a gente tem que avançar mais, tem que continuar discutindo a reforma trabalhista para aprofundar para as novas relações de trabalho que está vindo por aí com a automação, isso não vai acabar nessa discussão agora, tem que fazer a reforma tributária para simplificar o Brasil, que é o país mais burocrata do mundo. Então, essas reformas têm que ser feitas para poder fazer a nova segurança jurídica e relançar a economia. Mas voltando ao trabalho. No trabalho imediato, né, a gente tem que procurar áreas que você possa absorver o máximo possível de mão de obra e rapidamente. Uma delas é na energia limpa. A energia limpa a gente vai ter dinheiro para investir. Não vai ser no petróleo. O petróleo é residual e vai ser cada vez mais residual. É um tremendo erro o que a Dilma e que o PT fez de apostar todas as fichas nossas no futuro energético nosso no petróleo. Então, a Marina está dizendo, eu vou investir na energia limpa. O Nordeste, por exemplo, vai ser a próxima potência econômica e energética do Brasil. Tem tudo. Tem tudo. E eu vou fazer uma parceria com a Alemanha, trazer a Alemanha para cá para a gente concorrer com a China e transformar o Nordeste numa potência energética. Isso vai gerar milhões de empregos, bons empregos. Eu tenho que, para cumprir o Acordo de Paris, recuperar 12 milhões de hectares de terra. Isso é trabalho rápido, trabalho de pouca especialização, que absorve muita mão de obra. Eu vou reinvestir na questão do saneamento básico. Tem várias obras paradas, também é uma coisa que é relativamente barata, que dá para investir. Então,
Você tem que fazer o trabalho macroeconômico e, para socorrer as famílias que já estão em dificuldades, procurar os caminhos aonde eu emprego já na direção certa, da economia do futuro e não do passado. Candidato, Temos 6 minutos. tem um outro tema que também é um 6 drama, minutos? é um drama grande da população. Mas eu não falei do outro assunto, que era a questão da energia. Que né? é um tema da saúde, que é o tema da saúde. E a Marina, eu acho que ela lançou uma ideia que é de criar uma espécie de autoridade que vá coordenar isso é o resultado de toda a experiência nossa dos 30 anos de SUS, Mas eu acho que é o programa, que é a reforma democrática do Brasil mais profunda. Eu fui constituinte, fui um dos autores disso. E digo, Então, e é exatamente isso que eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Por isso. Explicasse um pouco melhor o que seria essa autoridade coordenadora do SUS, porque eu acho que não ficou muito claro ainda nas declarações da Marina. Ainda não, porque é realmente uma coisa bem nova e que, inclusive, enfrenta alguns tabus que nós mesmos do SUS criamos, né? Nós mesmos. Como é que isso funciona? Mas veja, só terminando a pergunta da Mariana, em relação à primeira questão da economia, segundo, os investimentos na economia de imediato, mas já na direção da energia limpa. Por quê? Porque a gente quer participar do esforço da humanidade do combate às mudanças climáticas. Então, tem muitos investimentos que a gente tem que fazer em 3 áreas. No lixo, que gera muito gás metano, a gente tem que partir para um trabalho nas cidades em direção ao lixo zero. Já tem cidades americanas e europeias fazendo isso. Lixo zero. Segundo, né, combater o desmatamento por uma agricultura mais eficiente, uma agricultura mais moderna, com muita tecnologia de agroecologia. E terceiro, sair da dependência do petróleo, do combustível fóssil. Fazer uma transição. Não vai ser da noite para o dia, por isso o pré-sal ainda vai ser usado um pouco, né, mas cada vez menos, em direção à energia limpa, solar, eólica. E o Brasil vai ser uma potência mundial nessa questão. Esse é o caminho. Porque é muito importante, porque quase ninguém falou de mudança climática. Eu não vi ninguém falar nessa campanha inteirinha. Ninguém pergunta também. Você precisa perguntar. Eu vou perguntar. A questão da saúde. Veja, né? A saúde, o SUS, eu sou um dos responsáveis por isso. São milhares de pessoas, de trabalhadores, de parlamentares que fizeram isso aí, essa reforma, que melhorou a saúde do Brasil. Mas por que o povo reclama tanto da saúde? Porque, é como subiu a montanha. Eu estava muito embaixo, né? Eu andei mais ou menos 1/3 nesses 30 anos, mas tem 2/3 da montanha ainda para chegar. Então, quem está na fila do pronto-socorro com o menino com febre, com 10 pessoas na frente dela, não quer saber se eu diminuir a mortalidade infantil, conseguir controlar razoavelmente a questão da AIDS, tem um programa de transplante extraordinário, tem o melhor programa de vacinação do mundo, embora tendo algumas crises agora. A mãe está na fila, né? Tem 2/3 da montanha ainda para seguir. Por isso que eu tenho compreensão com as queixas em relação ao SUS, mas também faço justiça ao Brasil, porque a gente andou 1/3. Agora, com esse dinheiro que vocês me dão para trabalhar, vocês sabem quanto você me dá para trabalhar no SUS, no Brasil de ponta a ponta? Você sabe? Eu tenho falado isso já há 10, 20 anos, agora parece que está mais popular, que alguns começaram a repetir. Vocês nos dão para trabalhar, fazer tudo, desde a vacinação até o transplante, 3,5, 3,7 reais por pessoa por dia. Não paga nenhuma passagem de ônibus para fazer a política pública mais complexa de todas. Portanto, é pouco dinheiro. Mas como eu sou uma dona de casa pobre, eu chego no fim da feira e fico regateando ainda o preço da banana, da laranja, né? A dona de casa pobre O Brasil acabou de entregar e de dar para os... O INPE brasileiro forneceu a patente do remédio contra a hepatite C. Mas eu e a Marina, eu sou autor da lei do medicamento genérico. Toda vez que você entrar na farmácia e ver aquele Gzinho... O senhor quebra essa patente? Foi ontem, que dia foi ontem? Quarta-feira? Quinta-feira, às 4 horas da tarde, eu e a Marina entramos lá em Brasília com ação popular para bloquear a decisão, pedindo o licenciamento compulsório e a liberação do genérico que a Fiocruz já tem e que vai significar 1 bilhão de recursos economizados do SUS, que vai poder comprar o remédio, que hoje não pode comprar porque é caríssimo. Tem 12 mil pacientes com hepatite C na fila, que é sem a gente poder comprar o remédio porque é caríssimo. Morrem 3 mil pessoas com hepatite C no Brasil. Eu tenho um remédio altamente eficiente, mas eu não tenho dinheiro para comprar e dar para a pessoa. E a pessoa é um drama nosso, né? Portanto, eu e a Marina entramos. Esse é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo, né? E isso daí, a minha lei dos medicamentos genéricos é que possibilita essa luta que eu e a Marina estão entrando na justiça. Mas, bem, a autoridade... Estamos na última pergunta. Falta 1 minuto e 15. É a Autoridade Nacional de Saúde. Por que a gente está propondo isso? Mauro, é uma renovação muito grande do SUS, fruto dessa reflexão todinha de envolvimento meu, de 30 anos de SUS e de
15 anos de pré-SUS, né, que eu estou envolvido nessa história, que eu sou velho. Então, eu sou médico e velho. Então, veja, né, a gente com o SUS, a gente espalhou o sistema de saúde para todo o Brasil. Eu tenho hoje atenção saúde da família, lá na fronteira da Bolívia com o Acre até Bagé. Mas isso foi uma coisa boa, foi fantástico, foi extraordinário, melhorou muito. Mas isso pulverizou muito. Então, o que a gente está querendo agora? Manter a atenção primária e melhorar a sua qualidade dos municípios, mas dividir o país em 400 núcleos, 400 regiões, e aonde eu possa ter uma autoridade nacional, não é federal, é nacional, porque vai ter a União, os estados e municípios juntos, administrando aquela região de saúde com 500 mil habitantes cada uma delas, para dar escala. A saúde tem que ter escala. Eu não posso incorporar tecnologia nova, ter equipes de especialistas que tem que ter muito estudo, né? Se não tiver uma escala. Não posso ser uma coisa pulverizada. Você está entendendo, então? Eu quero dar um salto de qualidade, mantendo a atenção básica dos municípios e dando escala em cada região, para ter qualidade em cada região. Obrigado, candidato. Obrigada, candidato Eduardo Jorge. Obrigado. Olha, nesta série de entrevistas, a gente dedica os minutos finais para que todos os candidatos a vice respondam o que pretendem fazer caso venham a assumir a presidência da República. Como o tempo do candidato Eduardo Jorge esgotou, ele não pôde responder a esse questionamento. A gente volta já com Germano Rigoto, candidato a vice na chapa de Henrique Meirelles, do MDB. Até já. Estamos apresentando Mariana Godoy Entrevista Especial Eleições.